Bom dia, seminário de pós-graduação em filosofia sobre experiências espirituais, do dia 27 de abril. Apresentação de Mariana Vasconcelos. Está contigo a palavra, Mariana. Bom, então bom dia, pessoal. Eu vou tentar apresentar aqui meu artigo. Eu confesso que eu tive muita dificuldade de estruturar essa apresentação, porque tem muita coisa nesse artigo. Eu tenho dúvidas sobre quase todas as partes dele, um pouco menos sobre a parte inicial, que é sobre o artista da minha dissertação, mas enfim. Vamos ver como é que sai. Tá, então só queria dar um contexto assim, sobre isso em relação à minha pesquisa. Como eu falei mais para o início do semestre, a minha dissertação é sobre as relações de forma e conteúdo na pintura tardia do Gustave Moreau, que é um pintor francês do século XIX. E essa forma a que eu me refiro é principalmente uma dissociação de linha e cor na pintura dele, que é um dos aspectos mais marcantes assim, desse período da pintura dele. E o conteúdo seria essa, digamos, uma perspectiva espiritual dualista, né, que coloca espírito e matéria como sempre em conflito, em tensão, que é, digamos, que ele tenta veicular ou tematizar na pintura dele de modo geral, de maneira muito evidente através da iconografia, mas eu argumento também que ele faz isso através da forma da pintura. Então, meu objetivo na pesquisa é entender como é que essas duas coisas, forma e conteúdo, se relacionam. E eu já pretendia trabalhar na minha dissertação essa ideia do símbolo como um modelo de interpretação possível, né? Porque ele seria uma síntese de significado, de conteúdo nesse caso, e de significante, daí da forma, né? A partir da filosofia da arte do romantismo, porque seria mais ou menos acessível para o Moreau, né? Essas seriam ideias que, filtradas assim pela cultura francesa, acabariam chegando nele. Eu acho que a gente pode dizer que ele tem um pouco essa... não sistematicamente, assim, mas que ele apresenta assim, algumas ideias que ecoam assim, essa filosofia romântica. Então é algo que historicamente faz sentido assim, a gente falar em relação à pintura dele. E aí eu também resolvi, nesse artigo, especificamente investigar essa ideia de uma significação espiritual da pintura de modo mais geral, né, mais assim, para além da pintura do Moreau, independentemente da imagem representada. Então eu acho que a pintura é mais evidente a gente dizer que ela possa ter uma significação espiritual quando tem ali um tema, uma figura religiosa ou espiritual representada, mas o meu interesse era saber se tinha algo na própria estrutura da pintura ou da obra de arte em geral que possa carregar essa significação espiritual e que pudesse justificar também ou ajudar a explicar em algum sentido o porquê que a gente valoriza tanto a arte, enfim, a produção e a apreciação de objetos de arte. Mesmo, acho que em culturas que não tem esse conceito de arte tão específico como a gente tem. Mas, enfim, isso daí essa é a parte mais ampla, mais difícil e mais filosófica mesmo do artigo, e eu não tenho nenhuma certeza a respeito disso, mas me interessou, assim, esse tema. Bom, então um pouco sobre o Gustave Moreau. Ele se assume assim como pintor histórico, né, desde o início da carreira, e o que isso significa que ele está sempre, pelo menos em diálogo, às vezes ele discorda um pouco, né, mas de uma tradição teórica da pintura, que diz que um dos objetivos da pintura seria essa tem ali um propósito de elevação espiritual ou de moralidade ou algo nesse sentido. Então, além de ser bela, simplesmente a pintura deveria ter esse propósito mais moral ou espiritual. E geralmente essas teorias, né, indicam que a pintura faça isso através das alegorias, usando, por exemplo, esses temas da mitologia ou temas bíblicos para, digamos, transformar esses personagens representados em alegorias, né, de outras coisas, de ideias ou de princípios mais universais. Então, o Moreau faz isso desde o início da carreira. Essas são duas pinturas mais do início da carreira dele, né? Ele faz isso através da iconografia, usando esses personagens da mitologia como maneiras de tematizar esses conflitos entre espírito e matéria. E isso ele diz explicitamente que faz. Então, é bastante
estabelecido, né, que isso seja uma preocupação dele. Mas ele diverge dessas teorias tradicionais da pintura, cada vez mais, assim, à medida que ele se aproxima do final da carreira. Ele diverge delas num sentido iconográfico, na maneira de colocar em cena essas coisas, né? Porque ele vai começar a fazer uso de elementos muito ecléticos, sincréticos, de todas as tradições, de todas as religiões, e tudo misturado de uma maneira que é muito particular e heterodoxa, né? Não está seguindo nenhuma espécie de cartilha iconográfica. A gente já tinha visto na apresentação anterior essa pintura de Júpiter e Semele, mas tem, por exemplo, essa vida da humanidade, ele mistura ali o Gênesis bíblico com a história de Orfeu, para falar do que seria esse ciclo da vida humana, assim. Então, ele mesmo vai se apropriando dessa iconografia, dessas imagens, desses símbolos, em algum sentido, e transformando em outra coisa que cumpra a função que ele precisa cumprir, né, no caso de cada obra específica. Ele também diverge dessa tradição das teorias da pintura no que diz respeito à forma, e isso é bastante evidente nessas pinturas tardias dele, porque ele faz, assim, teoricamente, né, uma pintura seria um todo unificado e os elementos da pintura, como a linha e a cor, teriam que estar subordinados à mímese, a um certo ilusionismo, né, da pintura, a essa ideia de que a gente estaria olhando através de uma janela, digamos, né, para um espaço ideal ali que está representado. E ele não faz isso mais porque esses elementos principais da linha e da cor acabam ficando dissociados e autônomos. Então, eles são muito, muito evidentes assim na superfície da pintura, e eles chamam a atenção para esse aspecto material mesmo, né? Não só visual, mas realmente material, da tinta, da tela. E então a gente tem essas pinturas em que tem umas manchas de cor meio indistintas, assim, que às vezes a gente não consegue nem identificar o que elas representam, e aí a linha vem por cima disso como uma espécie de rede, que às vezes é decorativa e às vezes ela mantém a própria figuração. Então é aquilo que permite a gente compreender o que está representado. Bom, e um último aspecto em que ele também diverge dessas teorias é porque, ao invés de escolher cenas em que tenha uma ação ou uma espécie de ápice narrativo, assim, emocional mesmo, que capte a atenção do espectador, que envolva ele emocionalmente naquela cena, ele faz o contrário. Então, ele escolhe momentos que estão um pouco fora do tempo narrativo, que parecem ser só figuras imóveis, assim, e que se apresentam mais no sentido de contemplação estética, assim, não só da beleza das figuras, mas da composição, das cores, enfim, de todo esse aspecto visual da pintura mesmo. E aí ele vai começando a chamar a atenção para esses aspectos que não são nem do representado, que são, por exemplo, a textura da tinta, como ali no cabelo da Galateia, ou esse desenho linear muito pouco ilusionista, né, que aparece nesses seres marinhos que estão ali embaixo. Então, isso tá essa ideia, assim, de que a contemplação estética, que para ele é mais interessante em termos de veiculação de ideias espirituais do que esse envolvimento emocional, assim, pela representação de pontos culminantes de uma ação da mitologia, por exemplo. Então, essa ideia está associada a uma corrente de pensamento que é, sobretudo, neoplatônica, assim, que vai se constituindo a partir da interação dessas teorias neoplatônicas com os teóricos da arte, assim, principalmente no Renascimento. E isso vai seguindo, assim, vai sendo passado adiante até pelo menos o século XIX. Então tem essa ideia de que a beleza seria uma espécie de caminho de ascensão espiritual, né? Isso está, acho que talvez, como eu falo ali, o exemplo mais conhecido dessa ideia é o Banquete do Platão, que a Diotima fala, enfim, dessa ideia da beleza como um caminho espiritual, porque a gente começa, digamos, se interessando pela beleza concreta dos corpos belos, por exemplo, e vai ascendendo em direção a contemplação da própria ideia de beleza, né?
Então, o Morro considera que essa contemplação estética da pintura, né, seja mais eficiente do que a palavra religiosa, especificamente do que o discurso religioso, e particularmente para um público moderno, que não está muito interessado nessas questões de religião institucional, assim. Então, essas pessoas tenderiam a ser mais atraídas pela pintura e aí tem, digamos, uma espécie de oportunidade de sensibilização espiritual através da arte. E aí, para isso, ela não precisa necessariamente ser religiosa para ser espiritualmente significativa. O Morro encara, né, a pintura como uma expressão visual ou material de impulsos espirituais e, nesse sentido, ela seria uma linguagem divina. Então, ela poderia fazer isso, né, digamos, essa expressão de impulsos espirituais, por exemplo, através de uma analogia entre a forma e o conteúdo, em que a forma seja adequada àquilo que está sendo dito, entre aspas, né? Entre muitas aspas, porque não é dito explicitamente. Mas, e no caso do Morro, então, eu argumento que essa forma dissociada, né, de linha e cor dissociadas, de alguma maneira acompanha um conteúdo espiritual que é dualista. Então, essas duas coisas estão, pelo menos, em algum diálogo, assim, na minha visão. E esse reflexo de um no outro acaba gerando uma espécie de síntese, né? Que digamos, que resolve uma certa dualidade de forma e conteúdo. Então, tem esse aspecto simbólico da pintura também. Então, para entender essa relação entre forma e conteúdo, entre significante e significado, eu busquei essa noção de símbolo, que é uma noção importante, central do romantismo, né? E para entender, eu acho que é útil a gente usar essa oposição que eles falam entre alegoria e símbolo, né? O símbolo é definido um pouco em oposição à alegoria, que seria, bom, a alegoria etimologicamente falando mesmo, ela tem essa ideia daquilo que fala de outra coisa, então o significante aponta para fora de si para um significado que é outro, né, além. E ela é transitiva, portanto. E o símbolo, pelo contrário, seria ele traz essa ideia de uma reunião, de colocar junto, e então ele é fechado em si mesmo, né? Ele é intransitivo em um sentido. A alegoria seria mediada por convenções, principalmente, né? E a gente interpreta ela de maneira que é sobretudo intelectual e que se refere a, por exemplo, a uma cultura comum, assim, enfim, a convenção. E o símbolo, por outro lado, seria imediato ou natural em um certo sentido, porque além de intelectual, ele também seria sensorial e intuitivo. Então, são coisas que a gente tem uma tendência maior a associar, sem que precise necessariamente ter uma convenção cultural ali. E um dos aspectos que eu acho mais importantes é que na alegoria o significante seria transparente, ou seja, a gente não precisa prestar atenção nele, a gente só precisa entender ele como se referindo a uma ideia, né? E no caso do símbolo, pelo contrário, o significante é opaco, porque ele se mantém presente e é necessário que ele se mantenha presente para que a gente tenha, digamos, uma visão completa do símbolo. O símbolo também teria essa ideia de coerência interna, porque ele é uma totalidade ou uma unidade, né? Autocontida. E aí, por isso também, os românticos vão acabar associando, né? Por todas essas características, eles associam o símbolo à obra de arte. Então, tem uma espécie de analogia estrutural ali entre um símbolo e uma obra de arte. Mas eu acho que tem uma coisa que complica, assim, que a filosofia romântica acaba colocando junto, assim, mas que é uma ideia, é uma noção de símbolo que é linguística e semiótica, ou seja, que lida com essas questões de significante e significado, mas eles também falam em uma noção que é metafísica ou espiritual, que seria essa, digamos, essa reunião de finito e infinito, né? E aí os fenômenos religiosos, as figuras, os rituais, os objetos, as narrativas religiosas seriam estruturadas como símbolos, né? Como espécies de manifestações, de apresentações do infinito dentro do finito. Então, mesmo que o significado espiritual seja transcendente, inefável, ele nos aparece de maneira finita, ilimitada. Aí eu faço um parênteses porque eu não sei a respeito da experiência espiritual se a gente pode dizer isso. Talvez nós, assim, digamos, o sujeito da experiência seja o polo limitado, né,
se isso funciona como um símbolo também. Mas, em todo caso, os símbolos religiosos, de modo geral, funcionam assim. Eles têm esse aspecto que é um pouco mais... que é o significante, digamos, que é um pouco mais concreto. Então, o símbolo seria uma passagem entre um e outro, entre finito e infinito, no qual essa parte concreta não desaparece. Então, por exemplo, eu achei relevante o exemplo de Cristo mesmo, porque ele, enquanto ser humano, não desaparece no seu aspecto divino, simplesmente, né? Ele permanece ali. E é importante para a teologia que ele permaneça ali. Aí eu separei aqui essa seção que estava junto ali no artigo sobre a significação espiritual da pintura, de modo geral, né? Então, tem alguns elementos que eu encontrei, assim, na bibliografia que poderiam ser lidos nesse sentido, que é, bom, então tem essa ideia do símbolo, de uma síntese de significante e significado, se encarada como matéria e espírito, né? Como, digamos, a materialidade da pintura e a ideia que ela contém ou veicula, ou algo nesse sentido. A pintura e as artes, de modo geral, nos apresentam uma totalidade unificada, dotada de sentido e ordenada pela ação de um sujeito. Isso, eu não sei, eu diria que dá para dizer isso das artes em geral, apesar de muitas delas, muitas obras específicas não parecerem ordenadas, por exemplo, ou dotadas de sentido, mas eu acho que dá para dizer isso. Principalmente pela ideia de ação de um sujeito, né, que apresenta aquilo como uma obra de arte, então ele já está fazendo essa espécie de unificação. Mas essa maneira que a gente tem de encarar os objetos de arte é a maneira como uma pessoa que é teísta ou religiosa encara o universo em geral. Então, é como uma totalidade unificada, dotada de sentido e ordenada pela ação de um sujeito divino, nesse caso. Então, a obra de arte nos forneceria uma espécie de modelo em miniatura, de microcosmo, assim, dessa relação. O Paul Crowther também traz essa ideia bem interessante de que a pintura transforma a contingência em necessidade, né? Porque ela é constituída de um acúmulo de unidades menores, das pinceladas, que no momento em que elas são colocadas na pintura, elas são contingentes, ou poderiam ser diferentes, ou tem uma certa liberdade do artista de fazer aquilo como ele escolher. Mas no momento em que a pintura está terminada, todas essas pinceladas se tornam necessárias para constituir aquela pintura individualmente como ela é. Então tem essa transformação que se dá. Não sei direito em que nível, assim, mas que, enfim, eu acho que me pareceu interessante. Então, a obra de arte também nos proporciona uma experiência que é aberta e em algum sentido, inexaurível, né? Isso vale tanto para o significante quanto para o significado, porque a gente não tem uma maneira específica de olhar para uma pintura, não tem uma ordem temporal específica em que essa experiência tenha que se dar. E, ao mesmo tempo, não tem um significado único, assim, redutível. Enfim, a gente não pode definir isso muito bem. Aí aqui eu fico em dúvida se isso é um critério de juízo de valor, assim, de uma obra de arte, ou seja, se uma obra de arte que é muito óbvia e muito limitada em termos de significado contaria, né, nesse sentido. Mas, enfim, isso é uma característica, pelo menos, de uma obra de arte ideal. E essa última ideia do Campbell, ela auxiliaria, né, entre outras coisas que podem ajudar a gente a ter essa experiência, né, mas auxiliaria uma experiência do mundo que é imediata, não mitigada e perfeitamente direta, entre aspas, porque ela nos ajuda a olhar para a realidade, para pelo menos um aspecto, um objeto na realidade física, material mesmo, como ele é, né? Eu tenho também, de novo, dúvidas sobre isso, porque a gente, quando olha para uma obra de arte, tem um olhar que é muito carregado culturalmente, teoricamente, inclusive, mas, ao mesmo tempo, eu reconheço que assim, a gente tem que, ou pelo menos tenta fazer um esforço, né, de reduzir silenciar essa bagagem cultural e teórica para ter uma experiência um pouco mais aberta e direta daquele objeto. Então, isso seria também uma experiência estética, artística ideal. E, então, eu só
para terminar, assim, eu tenho algumas observações, eu tenho várias dúvidas sobre isso. Algumas eu já comentei, outras estão ali no artigo, né? Então, acho que tem um problema que é esse essa noção de símbolo ser um conceito histórico muito instável, então ele varia conforme a época, varia conforme o autor dentro da mesma época. É complicado, assim, falar em símbolo. E, ao mesmo tempo, é uma abordagem que acaba ignorando os aspectos específicos das obras para privilegiar essa leitura mais estrutural. Assim. Então, eu ignoro, nessa última parte do artigo, sobretudo, questões como a intenção do artista, diferenças de forma, diferenças de temática, de técnicas e linguagens diferentes, enfim, tudo isso não está sendo considerado ali. Eu acho que tem ainda uma dificuldade, assim, que é uma dificuldade da própria teoria romântica sobre o símbolo de distinguir entre esses conceitos, o conceito, digamos, a perspectiva semiótica sobre o símbolo e a espiritual. E aí isso deixa essa dúvida, né, se a obra de arte seria simbólica automaticamente, ou seja, por ter essa estrutura de significante e significado, ou se isso é por intenção do artista de tematizar isso ou do espectador de enxergar obras como refletindo nessa essa estrutura. De novo, tem essa questão do juízo de valor, de se a gente considera que a efetividade simbólica da obra é só uma questão de ser uma obra boa ou não, ou se isso é definitivo em termos de ela ser entrar nessa definição, assim. E, por último, se o símbolo, isso vale para o símbolo artístico, religioso, enfim, todos os tipos de símbolos, se ele existe na medida em que ele não é experimentado como um símbolo. Então, se ele não está funcionando, assim, para um espectador, é de se perguntar se ele existe, né? Por exemplo, se a gente encara uma obra de arte simplesmente como uma ilustração de alguma coisa, digamos, é muito comum, assim, em artigos sobre o Gustave Moreau, que ele seja usado como ilustração de um contexto cultural, assim. Então, como ele lida com a figura de, por exemplo, da Salomé, isso aparece várias vezes. Só que aí isso não está considerando a pintura dele enquanto pintura, está considerando enquanto ilustração de uma ideia cultural, assim. Então, ele não está propriamente funcionando como símbolo. Eu acho que é de se perguntar se está funcionando enquanto obra de arte no caso desses, assim. Então, talvez a mesma coisa valha para os símbolos religiosos, né? Tem maneiras de ler eles que não são adequadamente simbólicas, se elas desconsideram um outro aspecto dessa estrutura simbólica. E então é isso, eu tenho um milhão de dúvidas e inseguranças a respeito desse artigo, mas eu aproveitei muito assim as leituras que eu fiz e a própria redação do artigo. Acho que ele, enfim, eu me diverti, espero que vocês tenham se interessado minimamente. Então tá, é isso, obrigada. Obrigado, Mariana. Acho que tá muito bom o teu trabalho. Mas vamos fazer uma rodada de discussão aqui. Eu tenho algumas coisas para dizer, mas deixa eu perguntar primeiro aqui. Tássia, tu tem alguma coisa para... Oi. Tu gostaria de falar sobre o trabalho da Mariana? Chega. Não, eu acho bastante curioso que ela tenha escolhido uma obra de arte para poder trabalhar a filosofia nisso, né, relacionado com as experiências espirituais. E eu acho assim que a questão do símbolo ali, né, quando ela comenta que ela tem um conceito histórico e ao mesmo tempo instável, eu fiquei me questionando se um símbolo ele vai ser considerado símbolo se tiver um significado. Até gostaria de saber a opinião dela, né? Porque a partir do momento que eu não consigo ver um significado, ele deixa de ser símbolo, talvez, né? Não sei se como é que você interpreta isso, mas parabéns pela tua pesquisa, né? Direcionada para a arte. E a arte, ela é muito vasta, né? Ela não tem só... A gente tem as artes plásticas, a arte cênica, musical, né? Então, até pensei, assim, como seria visto isso
numa composição musical, por exemplo, né? Que a gente poderia sim ter vários símbolos ali em formas de palavras ou de outras formas, né? Como é que isso seria colocado numa música, por exemplo, né? E eu acho assim muito com relação à obra de arte, tem muito do ponto de vista da pessoa, né? E tem também o estudo que ela exerce sobre aquela função, as tintas, a mistura das tintas, o que a pessoa quer dizer com aquilo ali, né? Por exemplo, numa composição, a gente sempre fica se perguntando o que o compositor quis dizer com isso, mas às vezes também tem muito da interpretação de quem está lendo aquilo ali, né? Então eu posso pegar uma obra musical e considerar aquilo para mim, para minha vida. Eu posso ter uma identificação, né? Assim como quando eu olho um quadro, eu também posso me identificar com aquelas figuras e me sentir abençoada quando eu imagino que aquilo tem uma força espiritual. Então, são muitas reações, é uma reação visual inicialmente, né? Quando você olha para uma obra de arte, ela é visual. Quando você ouve uma peça musical, de uma certa forma, a gente está explorando como é que é a palavra? Não é a sensibilidade, é os sentidos, né? Os sentidos, a gente está explorando o visual, a gente está explorando a escuta, e isso aí vai desencadear reações em nós, né? E só que aí volto naquela questão do símbolo, né? Isso aí tem um significado para mim, aí eu coloco isso como símbolo. Aí se isso perde o significado, ele deixa de ser símbolo ou significativo nesse sentido. Aí eu não sei, realmente é uma discussão vasta desse tema, assim, né? Tem muito que ser pesquisado, mas acho que foi um bom começo, assim, bem interessante mesmo. Parabéns, acho que é isso que eu queria falar. Na verdade, Tá bom. eu não ia falar nada, porque eu fico meio nervosa quando eu não estudo, assim, né? Quando eu não domino a situação. Não gosto, assim, de falar quando eu não domino algo, sabe? Então, eu fico bem, assim, nervosa de falar besteira, na verdade. Mas já que o Mas esse aqui é Rogério, o Rogério me instigou a falar, eu disse, bom, agora eu vou ter que falar alguma coisa. ok. Mas, enfim, Saiu, obrigada pela oportunidade. Aí a gente esse é vai só, se soltando. esse é um seminário, né, Tássia? Então, é um seminário de pesquisa e trabalho, enfim. Ninguém aqui sabe nada, no fundo mesmo. Mas, exceto a Mariana, vai, Mariana, fala. Obrigada pelo comentário, Tássia. Não, eu achei boa, assim, pelo menos duas colocações gerais que eu peguei ali para. Eu acho que essa questão de se o símbolo funciona, ou existe como símbolo, se ele perde um dos dois lados, né, tanto o significante quanto o significado, eu acho que eu não sei mesmo. Ele talvez seja um. Eu acabei de ler, ontem eu estava lendo um outro texto que dizia justamente que o símbolo em si mesmo ele é morto, digamos, ele tem que ser ativado, ou, enfim, pela pessoa que interage com ele. Então, se a gente não tem, assim, se ele não tem significado para nós, ou se a gente simplesmente atropela o significante e não presta atenção, é como se ele não está funcionando, ele não existe assim enquanto símbolo, né? Então ele precisa dessa participação. Mas eu não tenho certeza, eu acho que varia um pouco conforme o autor que diz isso, assim. E sobre a música, pois a música fica sempre de fora, assim, das coisas que eu escrevo, porque eu tenho um desconhecimento total, assim, sobre a teoria da música. Mas eu acho incrível, e tem muita coisa... no romantismo, geralmente, esses autores consideravam que a música era a manifestação mais elevada, assim, de todas as artes, porque ela é... Justamente, a gente não tem como dissociar, assim, digamos, o significante e o significado. A música ela tá toda ali, assim, e é difícil falar a respeito dela, justamente. É muito difícil escrever sobre música. E, sobretudo, a música instrumental, né, que você está Sim, falando agora. sim. É verdade.
Sim, a música, digamos, com letra, se aproxima um pouco mais da poesia, né? Mas é fascinante, assim, porque os românticos meio que tipo, eles criam uma hierarquia das artes, assim, em termos da sua do seu aspecto ideal, né? E frequentemente a música tá lá em cima, porque ela é a menos música instrumental, de novo, romântica, no caso, né? Tipo, sei lá, Brahms, Tchaikovsky, enfim. São as mais ideais possíveis. Tipo, é quase. Eles até dizem, é quase como se fosse a manifestação do espírito, assim, em uma obra de arte. É o melhor que a gente consegue fazer nesse sentido. Então, acho que é isso. Obrigada pelo comentário, Tássia. Eu que agradeço. A palavra está à disposição, Isaac. Então, Mariana, parabéns pelo seu trabalho. Eu amo arte, acho que você conduz isso muito bem, né? Então, parabéns. Eu fico assim, pensando, meu Deus, por que eu perdi tanta aula no início? Por que tinha uma moça lá que ocupou, não sei, de uma forma louca, o meu número de carteirinha, que deu aquela confusão toda lá, que eu não consegui entrar na aula, né? Porque eu perdi muita coisa. Embora eu li o texto, mas eu acho que compartilhar com os colegas não tem preço. E aí, enquanto você estava falando sobre a simbologia na música, eu, quando comecei meu trabalho de pesquisa, né, que é o movimento negro, e eu pude acompanhar o movimento do Congado aqui em Minas, eu vejo, quando você diz isso, eu fiquei pensando na questão dessa forma que eles usam do atabaque, dos tambores, da forma que isso se intensifica quando é um lamento, quando é um agradecimento, quando é uma dança de alegria, quando é um canto de alegria, com o sagrado e o profano, essa mistura, esse sincretismo, né? E aí eu fiquei pensando que talvez o que você estava falando é aquilo que eles fazem na prática sem saber de nenhuma teoria. Porque eles não têm a teoria, mas eles fazem na prática essa intensificação do tambor, e o tambor é um tambor, para quem não entende, que esse símbolo do tambor é tão importante na evocação de um lamento, por exemplo, a Nossa Senhora do Rosário, que é para eles. Então, eu queria comentar só isso mesmo, eu achei seu trabalho muito bom, e eu acho que me ajudou a pensar nessa forma daquilo que eu estou analisando no meu artigo também, tá certo? Legal, obrigada, Isaac. Pois é, assim, com certeza não precisa ter isso pensado para que essas coisas, digamos, apareçam nas obras de arte. Eu acho que, tipo, como a gente tem arte em algum sentido desde a pré-história, todas as culturas têm, então tu não precisa dessa teoria, né? Mas eu acho que realmente, e ainda mais essa música ritual, né? Tipo, eu tava falando antes, Tchaikovsky, Brahms, não sei o que, essa música é de concerto, então é uma música que a gente fica sentado ouvindo, né? Mas em músicas que participam de rituais religiosos, tem uma. Ela funciona para colocar o corpo também dentro do ritual, né? Para fazer com que a gente participe fisicamente dos rituais. Então, isso é bem importante, assim. E é uma função que a música, um papel, né, que ela cumpre dentro das religiões. Deve ser muito legal, eu gostaria de assistir, assim, um dia, eventualmente, uma dessas cerimônias. E sobre aquilo que você fala, né, do que é sagrado, do que é símbolo, do que é... Porque, por exemplo, para quem está assistindo, de repente, para mim é uma manifestação artística, como para muitos, né? De repente vai entender a dança, a vida, muito Eu acho que cortou, eu não sei, eu não estou conseguindo ouvir vocês. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Sim. Então, como você fala, eu acho que para muitos ali é uma manifestação, né, cultural, rica, de roupas coloridas, de pessoas se manifestando, mas culturalmente uma cultura popular, né, que o Eliade vai dizer aí de cultura popular, e tem isso também, dentro sagrado e profano, mas para muitos aquilo é sagrado, aqueles símbolos é sagrado e torna sagrado porque está um espaço sagrado, porque está diante de uma imagem, então tem todo um simbolismo, né? E acho que a música nessa manifestação na arte de um modo geral, como você colocou a pintura, a música ela é e você mesmo falou, ela faz
Eu acho muito interessante o seu trabalho e depois eu quero ler ele pronto também quando você terminar. Não sei se já terminou, mas eu gostaria muito de ler. Obrigado, Mariana. Obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Alexandre, Vinícius, Marcelo, André. Bom, eu tenho uma questão. Vinícius, quer falar? Não, pode falar. Vai tu na minha frente. Não, é só para... Não tenho muito o que dizer mesmo. É só agradecer a Mariana pelo trabalho, por essa conexão com as artes visuais. A gente na URGS, pelo menos eu, no meu período como graduando, infelizmente a gente não teve estética como cadeira obrigatória, né? A gente passou por cima disso, nem nas cadeiras de história da filosofia antiga, história da filosofia moderna, medieval e contemporânea, a gente não teve nada de estética, infelizmente. Aí eu acabei não podendo apreciar melhor o teu trabalho. Mas é só isso, mas agradecer a Mariana. Obrigada. Pois a gente tem muito pouco contato, assim, o Instituto de Artes é isolado do resto da URGS. E a gente também eu tive uma cadeira de filosofia da arte com a Catherine, que foi boa a cadeira, mas é pouco, assim, é muita coisa. E eu confesso para vocês que historiadores da arte têm uma desconfiança bastante intensa, assim, em relação à filosofia da arte e à estética, porque justamente por essas coisas que eu mencionei ali, porque não tá lidando com a obra específica e passa por cima de várias coisas, assim. Não eu, pessoalmente, eu gosto muito de filosofia, acho até que eu devia saber bem mais, assim. Mas enfim, tem essa distância das disciplinas, né? A gente tem ali como eletiva, acho que uma cadeira da Catherine mesmo. É Catherine Rosenfield, né? Isso, é. Tá. Se eu não me engano, a gente tem uma cadeira eletiva dela, mas a estética faz parte a estética faz parte da filosofia. É muito estranho na URGS não ter nenhuma cadeira obrigatória, ou pelo menos na história, nas cadeiras de história da filosofia, não se fale nada de estética. Verdade. André, Marcelo, Alexandre. Bem rapidamente, uma questão que sempre me coloco, né, a respeito do símbolo, justamente isso que a Mariana pergunta ali. Achei bem interessante, Mariana, as questões que tu levantaste, porque eu acho que elas são centrais e eu também quero começar a me dedicar um pouco mais a esse debate do símbolo, né. Então, aquela pergunta que tu fazes ali, né, se o símbolo, ele tem uma força em si ou ele é produto de uma intencionalidade. Eu tendo a pensar que, na verdade, nós temos alguns símbolos universais que têm uma força em si, né? O que não eliminaria o fato de se produzir símbolos por um processo maior de intencionalidade e construção cultural. Mas me parece que a religião, que as experiências no entorno da religião, elas se situariam em torno de alguns símbolos que me parecem ser universais, né? Por uma força que eles carregam, assim. Agora, é claro que nem todo mundo que olha, às vezes, é capaz de perceber isso, e justamente por isso que as religiosidades desenvolveram um braço esotérico para ajudar as pessoas na iniciação desses símbolos, né? Mas, Alexandre... Mas essa universalidade é uma coisa que me parece ser bastante razoável, né, de se pensar. Mas como é que tu pode saber se é universal, né? Pode ser uma coisa ligada às diversas culturas, ou talvez não tenha havido, assim, simplesmente diversidade suficiente das culturas para que a gente perceba o aspecto assim relativo e contextual, né? Não, claro, é uma matéria quais seriam os símbolos universais, universais? né? Quais seriam os símbolos universais? O símbolo da cruz, por exemplo, ele me parece que ele está presente em diferentes culturas, né? Ainda que sob explicações diferentes. Mas essa ideia de unir justamente céu e terra, né, por exemplo, é um símbolo. A gente tem uma simbologia em torno dos numerais também, que está presente em muitas tradições, né? A ideia, por exemplo, do número 4 como fazendo o estabelecimento das relações terrenas, a ideia de trindade, dos triângulos, são muito fortes nas diversas tradições esotéricas.
A gente às vezes tende a achar, inclusive, né, que as grandes religiões não têm isso, porque esse conhecimento, de certa maneira, um pouco se perdeu, né, assim, na liturgia mais comum. Mas se nós entrarmos, por exemplo, para analisar as grandes religiões, nós vamos ver que ali também tem esses elementos, né. Hoje eles estão mais associados, talvez, a essas culturas, essas abordagens mais neoplatônicas, né, gnósticas de nova era, mas isso também está presente em outras tradições ditas mais, essas mais longevas, assim, né. Então, me parece que esse é um caminho Eu interessante para achei que. entender o Eu não sei. símbolo. Esse da Mas é cruz, isso. eu não sei se dá para dizer que é universal, Alexandre. Mas com certeza, eu pensei que tu estava falando de coisas assim bem mais ligadas à natureza, né? Que essas aí parecem ser mais universais, por exemplo, luz e sombra, céu e terra, Ah, também, sim, alto e sim, baixo, né? sim, sim. Essas associações que as pessoas fazem nas diversas tradições, nas narrativas, né? Elas de fato parecem ser bem universais ou quase universais. Agora, números, cruz, outras assim, parecem estar mais ligados a desenvolvimentos culturais específicos, né? Ou tradições religiosas específicas, tudo mais. Por exemplo, mesmo a ideia de um Deus único, né? De um Deus, a concepção teísta não é universal, né? Tem muitos povos que não têm uma concepção teísta de Deus, ou não tem um Deus, né? Então, tem algumas coisas que são universais, outras não parecem ser, não sei. Bom, Mariana tá aí? Sim, pois é, eu também não sei sobre isso, assim. Eu acho que tem várias coisas que parecem ser, assim, pelo menos tem uma origem que pode ser identificada nos corpos que a gente tem, no mundo que a gente habita, assim, são coisas que são daí universais para a humanidade, porque nós somos uma espécie e vivemos num planeta com determinadas características, assim. Tem outras coisas que, por exemplo, o Joseph Campbell fala, tipo, ele tem uma perspectiva que eu acho que é difusionista o nome, que é, enfim, ele rastreia, assim, vários dos símbolos e das narrativas míticas e religiosas digamos, a origem comum da espécie, que foi se difundindo e mudando conforme mudava o ambiente. Então, isso eu acho que é interessante, me parece razoável, assim, mas eu realmente não sei como é que isso se articula, assim, digamos, com uma realidade transcendente. Eu acho muito difícil essa questão, eu não sei mesmo. Pois é. Eu não sei, Alexandre, quer dizer, o que tu pensa? Não, é isso, é só um tema que me parece central para entender a questão das experiências religiosas, né? Eu estudei um pouco mais isso, aí depois acabei abdicando um pouco, né? A gente começa a entrar por essas vertentes do cognitivismo e larga de mão, mas é uma área que eu quero voltar a estudar, não só pelo Jung, né? Que talvez seja a abordagem mais clássica, mas também outros autores que estão falando sobre isso, né? Eu acho que não dá para assim separar a discussão de experiência religiosa da discussão do simbólico, né? Em essência, eu acho que é isso. Eu acho que tem mais ali a se dizer, além de uma simples diversidade cultural, né? De performances assim em torno Sim. da religião, né? Nesse sentido. Mas tem algumas coisas que são bem universais, né? Que dizem respeito ao modo como as coisas são, não só no domínio da natureza, mas no domínio assim, espiritual, desse mundo invisível, espiritual ou oculto. E aí, luz, sombra, alto e baixo são usados como símbolos disso. Mas também símbolos de transformação, né? Que diz respeito às nossas transformações. Então, transformações que acontecem na natureza, acontecem na nossa mente. Nascimento, morte, crescimento, luta, superação, né? Essas coisas. Então, a gente tem isso. A gente tem símbolos disso que são universais ou quase universais, né? Mas é difícil sempre saber se isso é algo que nem tu disseste, Alexandre, em si, ou se é alguma coisa da nossa mente, né? Que a gente não tem como sair fora da nossa mente e ver de fora. Ah, não, isso aqui é da mente humana, isso aqui é das coisas como elas são mesmo. A gente tem que sempre inspecionar essas coisas a partir da nossa perspectiva, que é a perspectiva humana. Então, a gente não,
esse passo adicional, né, que quer dizer, não, as coisas que tem algo que é a natureza mesmo é assim, a espiritualidade mesmo é assim, o Deus é assim. A gente sempre está falando essas coisas a partir de uma perspectiva particular, né? Então, esse aspecto assim metafísico é difícil de ser investigado. Eu não sei bem como fazer isso. Tem gente até que questiona se isso faz sentido, né? Entende? Sim, entendo. E o Jung mesmo, o Jung, quando escrevia sobre essas coisas, ele evitava discutir com os filósofos, né? Ele dizia, não, eu estou falando só de psicologia, não estou falando de metafísica. Ele dizia sempre assim, escrevia no livro dele lá, isso aqui que eu estou falando é sobre, é sobre a mente humana, né? Ele diz assim, a mente humana, a gente tem essas experiências, e para quem tem essas experiências isso é inegável, é assim que as coisas são. Agora, metafisicamente, eu não sei, ele dizia assim, né? Então, eu também não sei, eu acho que tem várias alternativas do ponto de vista filosófico, né? Uma é arregaçar as mangas e tratar das coisas metafisicamente, né? Dizer assim, agora vamos falar de metafísica, então. Outra o caminho assim mais Wittgensteiniano, de filosofia da linguagem, dizer, não, isso aqui quer dizer alguma outra coisa, não faz muito sentido, a gente nem pode falar disso, se começar a falar, as palavras vão mudar de sentido. Então, nós temos que nos restringir, né? A gente tem as experiências, mas elas tem sempre um aspecto ali que é inefável. Então, né? Enfim, tem esses vários caminhos, assim, possíveis, mas não é um terreno, assim, não é um terreno muito bem delimitado ou pavimentado, né? A gente não... É bom. André e Isaac... Não, tá. Isaac já falou, desculpe, André e Marcelo, quer dizer. André, tá aí? Sim, estou aqui. Eu não tenho muito que contribuir na discussão, eu não sei muito sobre filosofia da arte, só parabenizar a Mariana, um texto muito bem escrito, leitura bem agradável. E bom, eu posso comentar algumas coisas que me chamaram a atenção, não são bem perguntas. Por exemplo, ela fala em algum lugar no texto que na arte os pintores, né, os autores se encontram na presença de um infinito representado de uma forma finita, né? E isso me lembrou um pouco o Kierkegaard, né, que é um existencialista cristão, eu acredito, que ele fala uma coisa nesse sentido, né, que quem não deseja ficar na miséria da finitude é compelido de alguma forma a se atirar para a infinitude. E me parece que é isso que os pintores fazem em certa medida, né? Alguns, né? Nem todos. Acho que o Murrow talvez. O Murrow, assim. E duas perguntas, então, uma mais bobinha e uma outra um pouco mais interessante. Você coloca, por exemplo, que o desenho é o sexo masculino da arte e a cor é o seu sexo feminino. Será que é por isso que a gente diz que colocar um toque feminino é colocar um pouco mais de cor, umas flores, algo mais bonito, digamos assim? E outra coisa que tu fala que tem uma estrutura dualista na obra de arte, né? Um aspecto material, visível, e um outro ideal espiritual. Não sei, eu fico com a sensação, não sei se entendi muito bem, que esse ideal espiritual, ele não é imediato, né? E tu precisa, digamos assim, admirar e ter um momento de reflexão da obra, né? Ele não é uma coisa tão imediata. Então demandaria tempo, eu imagino, para suscitar essas coisas mais ideais, né? Eu não sei se concorda ou discorda. Eu acho que sim. Obrigada pelo comentário, André. Eu acho que sim, tem que ter... essa questão do significado, eu não acho que seja um significado do tipo uma proposição que a gente necessariamente consegue verbalizar, assim.
Às vezes, o significado, entre aspas, que a gente identifica, sei lá, experimenta, percebe numa obra de arte é algo menos definível que isso. Mas acho que com certeza precisa de tempo, precisa de atenção, assim, de... não sei quanto tempo, tá? É esquisito ficar olhando 1 hora para uma pintura, geralmente não acontece, assim, as pessoas ficam menos de 2 minutos quando ficam, né? E essa coisa do tempo é bem estranho, assim, a gente se dedicar a ficar olhando uma coisa, assim, em detalhe, não é uma atividade comum, assim. Mas eu acho que precisa de um certo tempo e principalmente de atenção, sabe? De uma percepção mais aberta e focada e não ficar pensando em outra coisa. Então, em algum sentido, como o Campbell diz, isso é análogo a uma espécie de meditação, assim, porque a gente está voltado para um objeto e não para nós mesmos, né? Então, essa era uma das coisas. E a outras... eu respondi a segunda pergunta? Não sei. Era meio isso? A questão do toque feminino, não sei se tu quer comentar alguma coisa. Eu não sei, tá? Não sei sobre isso. Eu acho que às vezes tem a contingência histórica de as mulheres terem sido mais estimuladas a se dedicar a essa questão da estética e da beleza, assim. Não sei. Acho que é mais que isso, Mariana. Será? Tem esses símbolos assim, masculino e feminino, isso é muito antigo, não, né? sim. Não, eu tô falando do toque feminino, sabe? Sim, mas assim, essa associação ali que tu citaste alguém, eu não lembro quem é o autor que tu citaste, que faz essa associação, né? As linhas masculinas e a cor feminina. Acho que é Blanc. Então, isso... Quem foi? Não. É o Charles Blanc. É um teórico da arte francês, assim, bem... Bom, isso é muito antigo, isso tem, enfim, na nossa tradição, em outras tradições é muito antigo, né? Porque então tem várias maneiras de se manifestar. A gente tem manifestações disso, por exemplo, na nossa tradição no livro do Gênesis, a gente tem isso no Tao Te Ching, lá o Yin e Yang, aquelas coisas, no confucionismo, enfim, então, não se está falando aqui de sexo, né? Se está falando assim de espécie de princípios da natureza, ou enfim, de aspectos da natureza que se manifestam de maneiras diferentes em pessoas diferentes. Então, não é necessariamente que as mulheres são assim, os homens são assados, mas todo mundo tem esses aspectos masculinos e femininos. E que se são chamados assim dessa maneira, né? Então, o aspecto esse mais masculino seria, digamos assim, o aspecto mais formal, que dá forma, que seria mais ativo, e o aspecto feminino seria aquele que dá materialidade, dá concretude ao aspecto que é espiritual. Então, o céu está associado ao masculino e a terra ao feminino, por exemplo. Então, mas não existe, não é claro que do ponto de vista assim contemporâneo, as pessoas tendem a ler, tá vendo, né? Isso aqui é o mais valioso, é o masculino, mas não é assim, isso é uma leitura anacrônica, né? Do ponto de vista assim das narrativas, não existe um sem o outro. Esse é o ponto, né? Tu não tem um sem o outro. Mas enfim, tu tem esses dois aspectos e eles precisam se unir, e eles se unem nas tradições religiosas nos seres humanos. Então, os seres humanos têm uma mistura desses elementos espirituais, do pensamento, da forma, da abstração, com o aspecto concreto, material, né? E claro, isso ficou associado ao feminino e às mulheres, porque as mulheres dão à luz as crianças, geram, produzem, dão com concretude, né? A espécie humana, a procriação, a reprodução humana. E, enfim, na história da humanidade, os homens tiveram um papel mais ativo, assim, na economia, na caça, enfim, na coleta, sei lá. Então, houve essa associação, né? Mas, enfim, esse tem um aspecto histórico, social disso, mas tem um aspecto mais espiritual e simbólico, que são coisas diferentes, eu acho.
Sim, Então, não, por isso a cor é mais concreta, material, e as linhas são, digamos assim, a forma. Né? Por isso que tem essa associação. Sim, não é. Eu não acho que seja arbitrário, enfim. Essa questão dos dois sexos é candidato a ser um desses símbolos universais que o Alexandre estava falando. Assim, isso é bastante fundamental, né? Exatamente, é isso mesmo. Sim. Mas eu acho engraçado, assim, a manifestação disso nessa teoria da pintura. Tem gente que fala, por exemplo, que porque os pigmentos são materiais e tem que lidar com pigmentos, não sei o que, aí isso se transforma numa questão, sei lá, associada ao feminino e à materialidade. Eu não sei, tipo, porque a aplicação dessa estrutura à pintura é bem tardia, né? Então tem coisas que às vezes parecem distorções, sabe, do significado original. Mas enfim, né? Eu entendo a origem da coisa. Sim. A gente fala, por exemplo, a mãe natureza, né? Uhum. Por que a gente não fala o pai natureza? A gente fala mãe, a gente associa a natureza que é concreta, que é, enfim, que é física, com uma imagem feminina, mãe terra. E o Deus Pai, a gente associa esse princípio assim, espiritual, abstrato, invisível com masculino. Então, isso é muito antigo, né? Toda a nossa cultura foi moldada por essa imagem, por essa diferenciação aí, né? Claro, hoje em dia isso é um assunto proibido por causa das conotações sociais, né? Sim. Claro, a gente tem, não, isso aqui é machista, isso e aquilo. Mas, claro, tem essas discussões sociais e são importantes. A gente tem que... Mas aqui tem que resolver. Isso é um assunto, assim, mal resolvido na nossa cultura em razão das mudanças, assim, drásticas que aconteceram na maneira com que a gente vive, né? Então, o papel das mulheres mudou drasticamente, né, na sociedade nos últimos 50 anos, em razão da pílula anticoncepcional e do ingresso das mulheres no mercado de trabalho. Então isso mudou completamente a maneira como se vive há milênios, né? Isso tudo aconteceu nos últimos 50 anos. Então, isso é uma coisa que não foi digerida ainda. Mas, assim, do ponto de vista espiritual, simbólico, cultural, essa discussão é muito mais antiga, né? E a nossa maneira de pensar ainda é moldada por essas associações simbólicas. Bom, deixa eu ver. Marcelo? Gostaria de falar, Marcelo? Professor, desculpa, gente, eu estava tentando conciliar, escutar a aula com o serviço aqui que está sendo feito aqui em casa, que minha esposa precisou sair, aí apareceu um camarada aqui para mudar o negócio da eletricidade, aí eu não me considero em condição agora de participar, Tá me bom. perdoe mais uma vez. Tá legal. Vamos ver, o Wilson, Vinícius e Isaac estão com a mão levantada. Vocês que gostariam de falar? Tanto faz, Wilson Vinícius, Rogério. Não se sinta acanhado pelo meu primeiro nome. É só por uma preferência minha, mas tanto faz, atendo pelos dois. Até porque tá no meu RG esse inferno, né? Fazer o quê? Eu lembrei de uma pergunta aqui que eu tinha para Mariana, mas ela talvez seja muito específica, mas enfim. Tu escreveu ali na página 7, no trabalho que tu enviou pra gente, que para Murro, é Murro ou Murro? Eu me esqueci agora como é que se pronunciou o nome dele. Murro. Para Murro, portanto, não apenas a arte teria esse potencial de proporcionar uma experiência de, ao menos, sensibilização espiritual. Mais do que isso, ela seria mais efetiva nesse sentido, para um público moderno, do que o próprio discurso diretamente religioso. Queria saber da tua opinião sobre esse potencial da arte de sensibilização espiritual, se isso não tem um condicional aí de que as pessoas vão ter essa sensibilização a partir da arte no momento que elas são educadas para isso, que não é algo dado assim, não é algo que qualquer pessoa que vai olhar uma obra de arte vai ter essa sensibilização espiritual. Eu digo mais por algo meu mesmo, por causa que eu não tive nenhuma
nenhuma educação nesse sentido para apreciar artes, principalmente artes visuais, né? Então, fico pensando se não tem esse condicional de que essa sensibilização para a experiência espiritual, a experiência religiosa, seria mais condicional na medida que a pessoa tem uma educação para isso. Essa pergunta é excelente. Pois é, acho que tem muitas variáveis, assim, tem o tipo de educação que a pessoa tem o tipo de obra, que às vezes não vai, assim, de modo nenhum, especialmente várias obras contemporâneas não tem nenhum, assim, não indicam, né, uma interpretação espiritual. Eu acho que tem uma coisa do impulso pessoal de enxergar as coisas desse jeito, assim, mais que especificamente uma educação religiosa ou artística. Eu não sei, eu sinceramente não sei. Eu acho que não é algo que seja universal, assim, e eu acho também que não necessariamente, nem porque o Morro quis fazer isso, ele vai provocar, assim, na maioria das pessoas. Mas acho que é uma possibilidade, não sei. Mas, Mariana, tu não acha que isso pode vir em graus? Sim. Quer dizer, tu pode ter experiências espirituais, assim como a gente tem experiências estéticas, artísticas, mais intensas, menos intensas, mais sofisticadas, mais vulgares. Assim também acontece com as experiências espirituais, né? Elas podem ser mais rasas e podem ser mais profundas, né? Então, tu disseste agora, não sei se isso é universal. Eu acho que a experiência assim artística, ela é universal, quase universal, né? Assim como as experiências espirituais. Mas claro, isso depende de como tu define ou caracteriza essas palavras, né? Mas eu penso que num certo sentido, sim, eu acho que elas são universais, sim. Embora nem sempre elas se manifestem daquela maneira típica, né? Sim. Que a gente associa a arte e a religião. Eu acho que o meu ponto, assim, ou pelo menos a minha hipótese no artigo seria de que é essa estrutura simbólica, quando identificada, quando assim, encarada desse jeito, que poderia ser mais ou menos o ponto comum, assim, entre a arte e as religiões, sabe? Porque a arte se estrutura dessa maneira que ela poderia ser objeto, digamos, desse tipo de experiência, que não é espiritual no sentido de ligada a uma religião específica, seria espiritual como, enfim, como experiências da vida podem ser, assim, sem muito conteúdo específico definido, não sei. Tá bom. Eu tenho uma pergunta sobre isso depois, mas deixa eu passar a palavra aqui para o Isaac, que está com a mão levantada. Então, eu fiquei com dúvida agora que essa expressão de masculino, traços masculinos, a cor feminina, isso, porque também é uma coisa nova, nunca tinha ouvido falar isso. Isso é uma coisa, dentro da arte, existe um aspecto mais forte, por exemplo, a arte, uma tela que tem mais traços masculinos, ela é mais valorizada, ou traços femininos, ela é mais famosa, valorizada e mais comentada, ou não? É simplesmente traços que se entrelaçam em si? Mas é uma boa pergunta para... Eu tenho um comentário. Eu respondo? Sim. Depois... Tá. Não, essa é uma boa pergunta, assim, acho que teria que fazer uma espécie de pesquisa quantitativa, assim, de quanto valem as obras que tem mais linhas, ou não sei, mas essa questão disso do aspecto masculino e feminino, isso foi meio debatido na academia francesa. Bom, isso era uma questão do Renascimento, depois foi uma questão na academia francesa no século XVII, porque tinha gente ali querendo defender que a pintura podia ser mais livre em termos de colorido, né? Porque ela era muito restrita a ter um desenho mais idealizado e tal, e aí tinha artistas querendo trabalhar com as cores de uma maneira mais, entre muitas aspas, impressionista, assim, sem a forma tão definida. E aí eles trouxeram essa questão digamos, de uma supremacia do desenho que é associado à razão, à masculinidade, etc. Mas aí que veio essa associação, digamos, né?
Mas eu não tenho certeza, porque para mim não é evidente, assim, tipo, isso tá colocado nessas teorias de uma maneira meio retórica, sabe? Eu não sei se a gente olhando para uma pintura, tu identifica o aspecto linear dela como mais masculino e a cor como mais feminino. É só, tipo, talvez pensando sobre isso com uma finalidade retórica que eles tenham chegado a essa ideia, assim. Eu digo digamos, na linha e na cor como elementos concretos, não como princípios construtores da imagem, assim. Acho que é isso. Entendi. Não, na tua fala que você fala, né? Essa busca da supremacia masculina, não sei. Porque eu fiquei pensando numa palestra... do desenho. Do desenho, ok. Então, eu fiquei pensando numa palestra que eu assisti de um professor da USP, não me lembro agora o nome, que ele fala do desenvolvimento humano, na verdade, né? E ele vai falar da questão do início do patriarcado, né? Porque a mulher era dona de tudo. Então, quando ela vivia em casa, ela dominava o fogo para cozinhar, ela fazia a comida e ela tinha os filhos. Então, o homem não servia para nada. E aí, o homem ter essa reviravolta, mas, por outro lado, ele aprendeu a caçar. E aí, quando ele conseguiu a pensar, ele falou, se eu for na força bruta, eu venço ela. E aí tem o início do patriarcado. E aí eu fiquei pensando, será que também não vem desenvolvendo nessa história, né, dessa teoria, de repente, das linhas masculinas, justamente? E aí me veio a questão, Mona Lisa tem traços mais masculinos, que é a nossa clássica, mais famosa, né? Mais feminino ou mais masculino? E aí, o que você acha? Pois é, sim, acho que tradicionalmente o Leonardo da Vinci está mais associado à escola ele não é evidentemente linear, tá? Eu acho que ele é bem um meio termo, assim, mas ele está mais associado à escola linear da pintura italiana do Renascimento. Mas ele tem essa questão do esfumado e não sei o que, a técnica dele é bem... não, as formas não são tão definidas assim linearmente como em outros artistas. Pois é, eu não saberia dizer, acho que ele fica bem no meio termo, assim. Eu acho que, só para contribuir um pouco para essa discussão, né, existe isso também na apresentação de figuras religiosas. Tem figuras religiosas que são consideradas mais masculinas e outras mais femininas. Então, por exemplo, a religiosidade de tipo taoísta, do Tao Te Ching, é considerada mais feminina, mais receptiva, mais busca assim uma espécie de harmonização, não tem nenhuma imposição ali, nada. Natural. E o cristianismo geralmente é uma religião considerada assim, pelo menos as manifestações cristãs assim que predominaram, né? O catolicismo e o protestantismo são consideradas formas religiosas mais masculinas. Sobretudo o protestantismo, porque o protestantismo privilegia assim a palavra, né? A experiência assim, digamos assim, mais abstrata, direta, e não a experiência concreta, compartilhada, a comunidade, que é um pouco mais assim buscada no catolicismo. Mas enfim, dentro do catolicismo tem isso também, né? Tem aquelas as versões, as vertentes religiosas mais dogmáticas, digamos assim, tendem a ser consideradas mais masculinas. Por outro lado, tem figuras dentro do cristianismo como o São Francisco, né, de Assis, que é mais feminino, receptivo, não tem assim. Então isso existe no cristianismo inicial. A figura de Paulo, por exemplo, é uma figura masculina típica, né? E a figura de Maria, a figura feminina, assim, típica. E Jesus é considerado uma espécie de união ali dos opostos, porque ele tem traços extremamente fortes, assim, ativos, masculinos. Por outro lado, ele é super receptivo, compassivo. Então, ele dentro da tradição cristã, ele é visto como justamente um símbolo da união, né, dos opostos, em todos os aspectos. O símbolo de Jesus é a união dos opostos em todos os aspectos, né? O humano e o divino, o ativo e o passivo, masculino e feminino, a vida e a morte, está tudo unido ali nele, né?
Então, mas enfim, tem esses, assim como tem na arte, tem também na religião, eu acho, esses aspectos. Tem também essa ideia da figura do andrógeno, né? Que seria, digamos, o ser humano ideal é andrógeno e os anjos não têm sexo, enfim. A representação deles na pintura mais, digamos, pintura medieval ou antes da Antiguidade Tardia, eu não tenho muita diferenciação, assim, entre as figuras dos dois sexos, eles são meio parecidos, né? Pois é. E aí o Leonardo é um pouco isso também, as figuras masculinas dele são um pouco femininas, as figuras femininas são um pouco masculinas. Uhum. E às vezes existe isso na representação de Jesus, né? Sim. Tem um aspecto assim delicado, quase feminino em algumas pinturas dele. Mas enfim, tem o lado masculino também, enfim, os dois aspectos estão bem presentes. Tássia, sim, pode falar. Tássia, tá aí? Bom, Oi, estou aqui. Desculpa, eu achei que eu tinha aberto o microfone. Não, eu só ia complementar, né, que eu me lembrei da filosofia Krishna, que o Krishna também, ele tem uma forma feminina e masculina. Na verdade, ele não tem um sexo. Tu não olha para Krishna e diz que ele é um homem, nem que ele é uma mulher, né? Então, eu me lembrei disso também. Apesar de que o Krishna, ele pode ser o que você quiser, né? O Krishna pode ser teu namorado, tua namorada, teu amigo, teu irmão. Na filosofia deles é assim que funciona, mas é bem interessante também essa questão das cores, né? Para a filosofia deles, que vocês estavam falando em cores, né? Que para eles assim são cores muito fortes, assim, muito vivas, né? E cada cor também tem um significado para, né, dentro dessa cultura hinduísta, né? Mas eu queria falar mais ali da forma, né? Eu também queria aproveitar para falar, assim, Mariana, tem umas coisas que eu anotei aqui do teu trabalho que eu queria falar, senão não vai dar tempo, tá? Primeiro, com relação a... Bom, então o tópico geral do teu trabalho é o que tem de comum, assim que tu começa, o que tem de comum entre a religião e a arte, a espiritualidade e a arte, né? E qual será que pode ser o ponto de contato? Aí tu cita ali várias abordagens, nenhuma delas é satisfatória, o que pode ser? E tu busca isso esse ponto de contato no símbolo. Mas eu penso que tem mais algumas coisas que eu pergunto assim, né? Se não tem mais algumas coisas que podem ser ditas nesse sentido, porque eu mandei agora para ti, para todo mundo, por e-mail, antes aqui da gente começar, um artigo do Arthur Danto, que, enfim, é um filósofo americano que escreveu sobre filosofia da arte. Não sei se vocês leem Arthur Danto no Instituto de Artes. Sim, Sim. O fim da história, fim da arte, né? Esse artigo dele, ele fala ele caracteriza assim a obra de arte como uma espécie de, ou como tendo como um dos aspectos das obras artísticas característicos seria assim a transfiguração do lugar comum, né? Então, numa obra de arte, você pode pegar um objeto comum, por exemplo, uma caneta, um relógio, uma pessoa, e só que o olhar que a gente tem para uma caneta cotidianamente é diferente do olhar que a gente tem, a maneira como uma caneta aparece para nós, um computador, qualquer objeto comum, ele aparece para nós de uma certa maneira na vida cotidiana. Na obra de arte ele aparece de uma maneira transfigurada, ele não é só um objeto qualquer, né? Ele tem uma significação ali especial, ou diferente, ou transcendente, ou enfim, simbólica, né, de alguma coisa. E então eu penso que esse aspecto da transfiguração do lugar comum também ocorre nas experiências espirituais, porque nas experiências espirituais também aquilo que é cotidiano, enfim, aparece para nós de maneira diferente, como se a gente tivesse, que nem o William James diz, a gente tem uma perspectiva diferente sobre aqueles mesmos fenômenos, como se um estado de consciência diferente, né?
passe a ser experimentado. E mesmo que tu estejas olhando para as mesmas coisas, para as mesmas pessoas, para os mesmos eventos, eles vão aparecer para ti de uma maneira diferente. No caso da experiência espiritual especificamente, o que aparece é esses aspectos assim mais ilimitados, a conexão de uns eventos com outros, ou de umas pessoas para outros, ou o nosso pertencimento a um mundo maior da natureza ou espiritual, né? Então os eventos particulares da vida cotidiana passam a ser interpretados ou vistos sob essa perspectiva maior e passa a ter um significado em função disso, enfim, passa a ter um sentido, né? Em razão dessa perspectiva, digamos assim, espiritual. E eu acho que isso também acontece na experiência artística. Tem né, quando a gente olha um quadro, por exemplo, enfim, os objetos que estão apresentados ali, eles não são entre outros, né? Não é uma flor entre outras flores, não é uma pessoa entre outras flores, mas aquilo ali é como se a gente tivesse assim um vislumbre, né, de algo que não se mostra cotidianamente. Então esse aspecto da revelação de algo que cotidianamente está escondido, eu acho que é um aspecto que é comum à experiência espiritual e à experiência artística, e que, claro, o símbolo, estruturalmente, isso pode ser descrito assim, em termos do conceito de símbolo, né? Mas eu acho que mais concretamente ainda tem esse aspecto assim psicológico, né? Da mudança da maneira de ver, da mudança do estado de consciência, que também é comum. E o símbolo é o veículo disso. Então, eu não sei, eu pergunto se isso não daria para fazer, né, também, de mostrar essa conexão, além, não só a conexão mais, assim, formal, simbólica, estrutural, que a gente falasse, mas mais concretamente, em termos, assim, psicológicos. Sim, com certeza, isso é super, super importante. Eu agora estava pensando, por que eu não fiz isso? Eu acho que é porque o Gustavo Morro não está preocupado com a realidade concreta, assim, ele então não ajuda muito a pensar a obra dele em particular, mas acho que para a arte em geral, sim, e principalmente para essa arte que é mais valorizada desde o início da modernidade, que é, por exemplo, começa pela valorização de gêneros menores, entre aspas, como a pintura de paisagem, a natureza morta, o retrato, né? Que são de coisas específicas e não de ideias, assim. E agora a gente tem essa coisa da apresentação, né? De que tu não representa, digamos, os sapatos do Van Gogh, mas tu coloca eles, assim, concretamente dentro de uma galeria e as pessoas são levadas a olhar para isso de outra maneira. Então, eu acho que sim, isso é super importante e ajuda a dar conta, assim, de muito mais coisa, assim, em relação ao fenômeno da arte moderna e contemporânea. Eu só acho que não falei disso porque não fecha tão bem com o meu objeto de pesquisa, assim. Porque ele realmente não está muito preocupado com a realidade concreta, exceto no que diz respeito à pintura enquanto objeto material. Nem em termos de uma representação realista, nada do gênero, assim, ele realmente é bastante idealista. Claro, mas isso aí eu acho que isso explica pelo fato, assim, do período histórico em que ele trabalhou, viveu, né, enfim, ele está imerso naquele período romântico em que essa questão, assim, da apresentação do que é invisível, do que está para além, o sublime, né? Enfim, esse era o assunto ali deles. Então, eles buscaram mais explicitamente romper assim com as formas, aquelas representações mais realistas, né? Então, talvez por isso, não sei, mas eu acho que de qualquer maneira, né, tem isso, né? A gente tem experiências assim. A experiência espiritual é sempre uma experiência, então ela é sensorial. Uhum. Né? Então, enfim, a gente vê os relatos das experiências espirituais, as pessoas dizem, eu senti isso, meu corpo ficou leve, meu corpo ficou assim, meu corpo ficou assado, eu vi isso, eu ouvi aquilo, eu tive um sentimento de amorosidade. Tudo isso, todos esses aspectos sensoriais, né,
Então a gente não tem assim uma religiosidade abstrata, teórica, intelectual. É uma experiência sensorial. E é um estado de consciência, mas ao mesmo tempo um estado assim sensorial. E a mesma coisa nas experiências artísticas, né? Elas são experiências sensoriais. Tu escuta uma música, tu vê uma pintura, tu assiste uma peça de teatro. Então tu tem uma apresentação assim de uma realidade concreta, física, e que, digamos assim, revela para ti um aspecto, né, da realidade que a experiência cotidiana não revela. Uhum. Sim, tem muito da disposição do espectador, né? Eu tava lembrando, eu trabalhei uma vez como mediadora da Bienal, e aí tinha um aparelho desumidificador no canto da sala, assim, e as pessoas vinham me perguntar de quem era aquela obra. E aí, quando eu dizia para elas que não era uma obra, elas perdiam o interesse, assim. Então, a gente não olha duas vezes para as coisas em geral, né? E a obra de arte meio, tipo, a pressuposição de que uma coisa é um objeto de arte faz com que a gente olhe com mais cuidado. Então, só isso já faz valer, assim, o esforço artístico. Tá. Outra coisa, aí tem duas observações aqui sobre o teu trabalho, mais concretamente. Na página 12, aliás, na página 11, Mariana, tu escreveu assim, no topo da página 11, tu disse assim, tem uma citação do Schelling, depois diz o seguinte: novamente, a arte aqui se aproximaria da religião no que diz respeito ao propósito de dar à vida e ao mundo material uma ordem e um sentido. Aqui eu não sei, eu acho complicado isso aqui, porque eu não diria isso, tá? Mas, enfim, porque eu acho que nas experiências religiosas, o que as tradições religiosas dizem é que não são as religiões que dão sentido à vida, né? Minha implicância aqui com a palavra, com o verbo dar ali, tá? Sim. Porque as experiências religiosas dizem assim, não, o sentido da vida está posto, ele se revela para nós, entendeu? A gente percebe, a gente não cria isso, né? Sim. E aí eu não sei como é que é na obra artística. Esse negócio de dar sentido à vida, isso é a alternativa existencialista, né, para a ausência de religião. Então tu não, enfim, tu não tem a vida para ti não faz sentido, tu não consegue ter um acesso espiritual a isso, enfim, tu tem pensamentos apenas, ciência, tu faz ciência, né? A ciência não revela nenhum sentido na natureza nem nada, ela simplesmente descreve, explica. Então, a alternativa que se apresentou aí para algumas pessoas ou filósofos foi dizer, não, nós podemos dar sentido, né? A gente dá sentido, a gente cria o sentido. Então, tu tem isso no Nietzsche, tu tem isso no Sartre, também. As religiões não dizem isso, né? As religiões dizem que não, a gente não dá sentido, isso se revela, isso já está ali na vida, no mundo, na consciência, no coração, em algum lugar. E a gente, por meio de experiências, a gente vê isso, a gente percebe. Sim. Mas não. Então eu fiquei um pouco assim, tá, mas. Né, eu trocaria o verbo ali. Tá, não, eu concordo, acho que sim, eu acho que eu estava pensando mais na atividade artística, que aí, enfim, tem uma questão ativa ali mesmo, mas acho que em relação às religiões tem razão, e em relação à experiência do espectador também não é a de dar sentido, é de identificar, enfim, mas eu vou repensar ali a frase. Tá, e na página 12... Também no topo da página 12, tu escrevesse assim: de uma perspectiva religiosa ou espiritual, no entanto, o romantismo não fez mais do que apresentar uma descrição possível, ainda que de maneira por vezes contraditória, do tipo de objeto com o qual as religiões lidam cotidianamente. Aqui, o meu problema aqui é com a palavra cotidianamente, porque eu acho que o tipo de objeto ou fenômeno, eu usaria a palavra fenômeno aqui, em vez de objeto, que nem sempre é um objeto mesmo, não sei se é um objeto, enfim. Mas que não é o cotidiano. Cotidianamente as religiões lidam com
Eu acho que cotidianamente as religiões lidam com questões morais, institucionais e comportamentais, cotidianamente. Mas esse é o aspecto secundário da religião, né? Porque nesse aspecto a religião não se distingue, por exemplo, da política, da universidade, enfim, né? Então o que tem de específico nas religiões é justamente aquilo que não é cotidiano, é aquilo que se revela que é extra-cotidiano, que é extraordinário, né? Então eu não usaria a palavra cotidiano aqui para caracterizar o objeto da religião. Também não sei se daria para usar a palavra objeto, né? Talvez fenômeno ou experiência. Eu fiquei em dúvida com a palavra objeto, sim, eu acho que eu concordo também sobre o cotidiano, mas é mais uma coisa de redação mesmo, porque eu enfim, concordo com a observação. E agora, só mais uma aqui com relação à tua apresentação. Tem umas coisinhas na tua apresentação que eu não vi no teu trabalho, né? E que apareceram na apresentação aqui. Então, tu associaste religiões assim com um aspecto institucional e teológico. Agora eu teria que voltar lá na tua apresentação, mas enfim, eu penso que agora eu não estou lembrado. Tinha uma das lâminas ali que tu fazia essa associação, a religião com um aspecto institucional, talvez por isso o Moô estava falando alguma coisa. Mas agora eu não estou lembrado, teria que voltar lá. Sobre o público moderno que não tem interesse nesses aspectos? Exatamente. Sim, então aconteceu isso, né? Nossa cultura se tornou assim secular e as pessoas deixaram de ter experiências religiosas, ou deixaram de ter experiências naquilo que tradicionalmente se chamava de religiões, e que ficou associado à instituição ou às teologias. Então as pessoas passaram a identificar, assim, pelo menos a elite cultural, né, passou a identificar a religião com um aspecto teológico e institucional. Só que a gente não tem experiências religiosas nesses domínios, né? A gente não tem experiência. Tu não tem, é muito raro alguém ter alguma experiência religiosa quando estava ouvindo falar de preceitos morais das igrejas ou de teorias religiosas, né? Então começaram a buscar experiências no outro lugar, e aí a arte começou a desempenhar essa função, né? Então eu mesmo conheço pessoas que são altamente espiritualizadas, mas elas dizem, não sou religiosa, esse aspecto aí eu vivo só esteticamente. Eu conheço, tem 2 professores, colegas meus, que são exatamente assim, eles dizem, eles são muito, eu considero eles muito, assim, espirituais, mas eles não têm nenhuma religião, eles se dizem ateus, inclusive, mas eles vivem esse aspecto da experiência espiritual por meio da arte, né? Então, eu acho que isso foi um fenômeno, digamos assim, cultural, né? Mas do ponto de vista do fenômeno, a experiência que eles têm é quase indistinguível, acho que eu diria até indistinguível das experiências espirituais típicas. Embora o vocabulário usado para descrever seja diferente. Mas o tipo de experiência que eles têm, que é essa transfiguração do lugar comum, é a apresentação de um aspecto da realidade que cotidianamente não se revela, é o sentimento de estar conectado às outras pessoas, ao mundo, à natureza, é a experiência de que a vida tem sentido e não é simplesmente uma sucessão de problemas que, no final das contas, não tem nenhum propósito. Mas esse sentimento, né, de que as coisas, de que a realidade transcende esse que se apresenta cotidianamente, isso eles encontram isso manifestado na arte, né? Mas isso é exatamente a mesma coisa que as pessoas experimentam quando têm experiências religiosas. Sim. Bom, era isso, tá? Essas são as minhas sugestões. A principal é desse aspecto mais concreto, psicológico, né? Eu acho que isso cairia bem ali na parte final, depois de tu falar do símbolo, falar desse aspecto, mas comparar a experiência, não só a estrutura, né, simbólica de ambas, enfim, dos símbolos religiosos e símbolos assim artísticos, mas também o tipo de experiência que se tem, né? Que eu acho que
tem aspectos assim também comuns. Sim, tem bastante coisa sobre isso. Então, obrigada. Então tá, não sei se alguém mais gostaria de falar. Então tá, pessoal. Deixa eu desligar aqui. E muito obrigado, Mariana, pela tua presença.